Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é preciso lembrar neste momento que o PCP votou contra esta alteração à lei do financiamento dos partidos por duas razões fundamentais. A primeira razão tem a ver com uma insuficiente redução das subvenções aos partidos, quer da subvenção ordinária anual, em relação à qual o PCP era o único a propor a sua diminuição, quer das subvenções eleitorais e dos respectivos limites de despesa de campanha eleitoral, e o facto de PS e PSD só terem permitido que o corte fosse de 10% constitui uma das razões pela qual não estivemos de acordo com esta alteração. Mas, pelos vistos, e a ler a mensagem do Presidente da República, o Presidente da República está de acordo e considera suficiente este corte de 10%, porque não faz nenhum reparo à sua insuficiência, sobretudo num momento em que são impostos, com o apoio também do Presidente da República, inaceitáveis sacrifícios à generalidade dos portugueses. Cavaco Silva está, portanto, de acordo que apenas se corte 10% nestas subvenções aos partidos e às campanhas eleitorais. E bem se compreende que assim seja, porque a campanha de Cavaco Silva nas últimas eleições foi de longe a mais gastadora de todas as campanhas presidenciais, e mesmo agora com a propaganda de diminuir, de usar só metade do limite das campanhas eleitorais, gostaria de dizer que se tivesse sido aprovada a norma do PCP sobre essa matéria, ainda assim Cavaco Silva estaria acima do limite que nós propomos para despesas de campanhas eleitorais. Portanto, quanto a corte na despesa, o Presidente da República tem uma posição recuada, como tem o PS e o PSD. A segunda razão pela qual votámos contra é a da falta de alterações essenciais a esta lei. É que esta lei continua a ser altamente constrangedora e inaceitável para partidos como o PCP, cuja atividade dos seus militantes, as suas iniciativas, como é o caso da Festa do Avante, naturalmente geram receitas. E essas receitas são do mais digno e transparente que há na democracia, porque são receitas provenientes da atividade política, de iniciativas que estão à vista de todos, que são fiscalizadas, que são transparentes e que nada têm a esconder. Depois, o Sr. Presidente da República faz as habituais considerações, sempre em sentido restritivo, em relação à autonomia dos partidos. Sempre com o princípio de que os partidos são culpados até prova em contrário, e é este o princípio das observações do Presidente da República. Dizendo, por exemplo, que há um perigo muito grande com o facto de agora os candidatos, em pé de igualdade com os eleitos, poderem contribuir para as campanhas. Bom, mas o Sr. Presidente da República não reparou que também eles estão obrigados a titular essas receitas por cheque ou transferência bancária e que, portanto, elas são todas identificáveis? Mas então o Sr. Presidente da República não reparou que também se aplica aos candidatos o limite muito baixo em relação à receita em numerário? Mas então o Sr. Presidente da República não reparou que, quando diz que estes candidatos podem injetar nas campanhas dinheiro de terceiros, essa mesma lógica já se podia aplicar aos eleitos que já estavam na lei, já se podia aplicar aos donativos de qualquer cidadão que já estavam previstos na lei? Então qual é a diferença entre os candidatos e todas as outras figuras que já estavam previstas na lei? Nenhuma. É uma mistificação esta questão dos candidatos. Finalmente, gostaria de dizer, para terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que para o Presidente da República e os que o apoiam nesta linha contra os partidos e em particular contra o PCP, a transparência está sempre em causa quando se trata de contribuições dos militantes, da sua atividade democrática, de participação cívica. Quando se trata de iniciativas como a Festa do Avante, nesses casos têm sempre dúvidas em relação à transparência das receitas. Mas quando se vê, por exemplo, a última campanha de Cavaco Silva recebeu dezenas ou centenas de milhares de euros de donativos de presidentes de conselhos de administração de grandes empresas, de acionistas de grandes grupos económicos portugueses, aí já não há nenhum problema de transparência. Aí não há nenhum problema de cumplicidade, aí não há nenhum problema já de transparência à face da lei. É por isso que dizemos, Sr. Presidente, que esta lei continua a ser injusta e nós continuaremos a lutar pela sua alteração.